tão difícil enxergar a verdade sobre quem somos? E se a bondade que pregamos fosse apenas medo disfarçado, você já pensou que, talvez, o mundo não queira que você seja forte, apenas previsível? Os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Todos podem ver, poucos sentem. Maquiavel, respira fundo o que você está prestes a ouvir. Talvez você nunca mais consiga esquecer. Este não é um vídeo comum, é uma confissão, um aviso, uma dessas verdades que você escuta como quem lê um bilhete secreto deixado por alguém que já perdeu a fé no mundo, mas ainda acredita em você. Maquiavel nunca escreveu para ser amado. Ele escreveu para que os poucos que ousassem encarar o abismo pudessem ao menos sobreviver a ele. Seu livro, O Príncipe, não foi escrito para a massa. Foi uma lâmina entregue na mão de quem não tem mais tempo para a ingenuidade. E talvez seja por isso que você esteja aqui. Você sente, mesmo sem saber explicar, que existe algo errado no modo como te ensinaram a existir. Disseram que ser gentil era o bastante, que o mundo te recompensaria por ser justo, paciente, transparente, mas a realidade continuou te punindo, com traições sutis, silêncios covardes e oportunidades dadas a quem grita mais, e não a quem merece. O que há de errado com isso tudo? Talvez nada. Talvez o erro não esteja no mundo, mas na lente embaçada que colocaram nos seus olhos desde criança. E é por isso que eu estou aqui, não como um professor, mas como um cúmplice, porque sinceramente eu não deveria estar te ensinando isso, mas aqui estamos. E já que você chegou até aqui, prepare-se para começar a enxergar o que sempre esteve oculto, bem diante do seu olhar cansado. Você cresceu ouvindo que as pessoas são boas, que no fundo todos querem o bem, que basta tratar os outros com gentileza e respeito para que isso volte até você, como um bumerangue moral, obediente, previsível. Mas me diga com honestidade, isso tem funcionado? Você já deu o melhor de si e foi esquecido. Já cedeu espaço e perdeu lugar. Já falou com sinceridade e foi ridicularizado. Já confiou e foi traído por quem mais jurava estar do seu lado. E então você começa a desconfiar, não das pessoas, mas da doutrina invisível que moldou sua visão do mundo. Aquela crença embutida no peito como uma bomba relógio, a ideia de que o bem será sempre recompensado. Mas Maquiavel, esse herege da esperança, te puxa pela gola e sussurra outra coisa. Os homens são ingratos, volúveis, simuladores e dissimulados, evitam os perigos e são ávidos por lucro. Não, ele não está dizendo que o ser humano é mau. Ele está dizendo que o ser humano é frágil demais para ser consistentemente bom. As pessoas mentem, não por maldade, mas porque a verdade exige um custo que poucos estão dispostos a pagar. As pessoas traem, não por crueldade, mas porque a lealdade não gera prazer imediato. As pessoas esquecem, porque a memória emocional só grava aquilo que dói ou excita, o resto vira poeira. Aí está o truque sujo da natureza humana. Não somos racionais. Somos criaturas viciadas em evitar dor e buscar conforto. Nos fizeram acreditar que somos como computadores morais. Processamos dados, avaliamos consequências e escolhemos o que é certo. Mas Maquiavel, esse velho conspirador, nos obriga a encarar uma realidade mais sombria. Tomamos decisões com o estômago, não com o cérebro. Veja bem, a mulher que diz querer um homem gentil, mas se apaixona por quem a ignora. O funcionário que sonha com uma promoção, mas continua sabotando seu próprio rendimento por medo de responsabilidade. O amigo que pede conselhos e depois te acusa de não entender nada, porque no fundo ele só queria ouvir o que já havia decidido. Não se trata de maldade, é apenas instinto, é sobrevivência emocional disfarçada de civilização. E é aí que você começa a entender por que tanta gente sofre em silêncio tentando ser boa. Porque a bondade, quando nasce da negação da realidade, se transforma em auto-engano. Te ensinaram a acreditar que entender o ser humano profundamente é perigoso, que ver a verdade por trás das intenções é sinônimo de frieza, de cinismo. Mas me diga, o que é mais perigoso? Enxergar a selva como ela é, ou caminhar por ela achando que é um jardim? Há algo quase cruel no modo como fomos educados. Nos tornaram dóceis. Nos ensinaram a esperar reconhecimento, enquanto o mundo premia visibilidade.
Nos ensinaram a agradar enquanto o mundo responde à presença de quem sabe o que quer. Maquiavel dizia que os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. É brutal, mas é real, porque no fim das contas, o instinto de sobrevivência sempre falará mais alto que qualquer moralidade construída em sala de aula. Sabe aquele seu amigo que parece sempre se dar bem, mesmo sem muito esforço? Aquele cara que não é o mais inteligente nem o mais gentil, mas que sempre consegue o que quer. Ele não joga o jogo das aparências. Ele entendeu algo que a maioria ainda se recusa a aceitar. As pessoas não respondem à lógica, respondem ao impacto. E impacto se constrói com leitura emocional, timing, presença. É saber dizer pouco, mas deixar marcas. É entender que, às vezes, a verdade mais eficaz é aquela que se insinua, não a que se grita. Não se trata de manipular, se trata de não ser manipulado por uma visão infantil do ser humano. Porque quando você enxerga a natureza emocional, instável e contraditória das pessoas, você para de se sentir traído por elas. Você começa a ver os comportamentos não como ofensas pessoais, mas como previsões possíveis. Você deixa de reagir e começa a escolher. E aqui está a ironia mais cruel. O homem que entende isso não se torna menos compassivo. Ele se torna mais seletivo, mais estratégico com sua energia, mais consciente de quem merece sua lealdade, seu tempo, sua verdade. Talvez você esteja sentindo agora aquele desconforto, aquela pequena morte interna que acontece quando uma ilusão se desfaz. É normal, é o preço da lucidez, mas te prometo, depois que você atravessa esse limiar, você nunca mais é o mesmo. Você deixa de ser a presa previsível e passa a ser o jogador que enxerga o tabuleiro. A natureza humana é ambígua, caótica, inconstante. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo poderá navegar entre as máscaras com consciência, sem perder a própria alma no processo. Você não precisa ser um vilão, mas precisa parar de ser a vítima de um roteiro que não escreveu, porque a maior mentira que te contaram foi essa, que enxergar as sombras torna você sombrio, quando na verdade é o único jeito de se manter, são no meio de tanta luz artificial. Você já parou para pensar por que se sente culpado por desistir de alguém que só te machuca? Por que parece errado abandonar uma amizade que se tornou unilateral ou sair de um relacionamento onde só você tenta? A resposta não está na ética, está na programação. Desde cedo, colocaram em você um veneno doce chamado lealdade incondicional. Te ensinaram que os bons nunca desistem, que os justos permanecem, que o amor verdadeiro aguenta tudo. Mas Maquiavel, com sua risada cínica de quem já viu reinos caírem por conta dessas ilusões, nos lembra: já que o amor e o medo dificilmente podem existir juntos, é muito mais seguro ser temido do que amado. Você se sente desconfortável com isso? Ótimo. O desconforto é o primeiro sinal de que estamos encostando em algo real. Veja, amor sem reciprocidade é submissão. Lealdade sem retorno é autoabandono. E o mais triste? A sociedade romantiza exatamente isso. Transforma o homem que se anula em nome do outro num herói trágico. Mas Maquiavel o chamaria de tolo. E tolos, no mundo real, não são admirados. São explorados. Lembre-se, aquele amigo que só te liga quando precisa não é amigo, é usuário. Aquela mulher que exige sua fidelidade enquanto mantém opções em aberto, não quer parceria, quer domínio. Aquela empresa que prega valores de família enquanto demite em massa não é uma casa, é uma máquina. Mas por que aceitamos isso? Porque confundimos amor com dependência emocional. Confundimos sacrifício com virtude. Confundimos permanecer com ser digno. E o pior, somos aplaudidos por isso enquanto desmoronamos por dentro. A verdade que ninguém te conta é que lealdade só tem valor quando existe risco de perdê-la. Quando você entrega tudo sem exigir nada em troca, você não está sendo nobre. Está ensinando o outro que você não tem preço. E quem não tem preço no mercado das relações humanas não tem valor. É duro ouvir isso, mas mais duro é continuar se arrastando por vínculos onde só você caminha. Maquiavel sabia que o poder está em saber quando recuar, quando deixar de oferecer, quando fazer o outro provar que merece.
Ele entendia que relações são pactos implícitos de poder, e todo pacto quebrado exige uma consequência, ou você vira um fantoche afetivo. Você já deve ter percebido isso na prática. Quantas vezes você foi gentil e foi ignorado, mas quando começou a se afastar, de repente, passou a ser notado? As pessoas não respondem ao seu afeto, elas respondem ao seu limite. E não, isso não é jogo sujo, é o jogo que sempre existiu. Você apenas estava jogando sem saber das regras. Quer ser amado? Seja valioso. Quer ser respeitado? Seja escasso. Quer lealdade? Demonstre que pode retirá-la. A presença contínua, o estar sempre ali, é confundido com fraqueza. Mas o silêncio bem colocado é um rugido para quem estava acostumado com sua servidão. Maquiavel não despreza o amor, mas ele o vê como o que é, um recurso estratégico, não uma garantia eterna. Você pode continuar amando alguém e ainda assim se afastar. Você pode continuar desejando o bem e mesmo assim fechar a porta, porque lealdade não é um altar onde você se sacrifica. É uma ponte que só deve ser mantida se o outro lado também estiver sustentando seu peso. E aqui está uma verdade que ninguém te diz. A maioria das pessoas que você ama não te ama da mesma forma, e não porque sejam más, mas porque amor, como tudo, é desigual. E a única forma de equilibrar essa equação é estabelecer consequências. Se você dá tudo, você recebe nada. Se você exige tudo, você é odiado. Mas se você oferece valor e também risco, você se torna indispensável. É por isso que os homens mais influentes não são os mais simpáticos, são os mais respeitados, porque sabem quando sair, sabem quando calar, sabem quando olhar alguém nos olhos e dizer, sem raiva, sem drama, você me perdeu, e nesse momento, o jogo muda, porque o amor, quando aliado ao respeito, constrói impérios, mas o amor, quando amarrado à dependência, só constrói prisões. Você precisa se libertar da ideia de que permanecer é sempre o certo. Às vezes, o maior ato de amor é ir embora, não pelos outros, mas por você, porque continuar dando sem receber não te torna bom, te torna vazio, e o homem vazio é facilmente manipulado, por culpa, por afeto, por promessas, mas o homem que conhece seu próprio valor, esse sim pode escolher quem merece o que ele tem a oferecer. Todo homem já se sentiu incompreendido. É quase um lamento universal. Se as pessoas me conhecessem de verdade, entenderiam. Mas será que entenderiam? Ou será que, no fundo, você ainda acredita na ilusão de que ser você mesmo é suficiente? Maquiavel, frio como uma lâmina molhada, corta essa ideia com um único golpe. Todos veem o que você parece ser, poucos sentem o que você realmente é. Sim, é injusto, mas é real. No jogo da vida, quem você aparenta ser pesa mais do que quem você é de fato, e lutar contra isso é como brigar com o espelho. Quanto mais força você usa, mais seu reflexo distorce. A reputação não é só um ornamento social, ela é a armadura invisível que define como o mundo irá te tratar, antes mesmo que você diga qualquer palavra. Veja, o homem que se explica demais, que justifica cada decisão, cada gesto, cada silêncio, esse homem grita ao mundo que precisa de aprovação, e um homem que precisa ser aprovado nunca será temido, e se não for temido, nunca será realmente respeitado. Vivemos em um tempo que prega autenticidade como um valor absoluto, mas confundiram autenticidade com exposição, com confissão crua, com entrega desesperada, com vulnerabilidade sem critério. Só que Maquiavel sabia, autenticidade estratégica é poder. É escolher o que mostrar, e mais importante, o que esconder. Não se trata de mentir, se trata de entender que a verdade também precisa de edição. Você não deve mostrar tudo, deve mostrar o que provoca o efeito certo. Pense nos grandes líderes, nos homens que movem multidões, que abrem portas com um olhar, que fazem silêncio parecer um discurso. Eles não são os mais gentis, nem os mais acessíveis. São os que controlam sua narrativa com precisão cirúrgica. O problema é que a maioria dos homens age como se o mundo fosse um confessionário, como se devêssemos abrir o peito esperando que o outro entenda. Mas o mundo não quer entender, o mundo quer rotular, e se você não assumir o controle da sua imagem, alguém fará isso por você. Você será o intenso demais, o arrogante,
o carente, o sem postura. Não porque você é, mas porque você não moldou o seu espelho social antes que alguém o fizesse por você. Quer um exemplo simples? Um homem que fala demais sobre seus fracassos esperando empatia, geralmente é visto como fraco. Já aquele que compartilha seus erros com frieza e conclusão, como quem diz, isso não me define mais, esse é respeitado. A diferença? Postura, enquadramento. Framing. A reputação magnética é construída no detalhe, no silêncio onde os outros esperam escândalo, no sorriso onde esperam desespero, na recusa em se explicar para quem não tem peso suficiente na sua vida. Você não precisa ser arrogante, mas precisa aprender o valor do mistério. O que é escasso é valioso, o que é compreendido demais é descartado com facilidade. E isso vale para tudo. Na sua carreira, quanto mais previsível você for, menos poder tem. Nos seus relacionamentos, quanto mais disponível, mais descartável. Na sua presença social, quanto mais você tenta ser entendido, menos você é levado a sério. Veja o que Maquiavel sugere. Seja firme nas decisões, nunca revele tudo, e se puder, mantenha uma aura de imprevisibilidade. É desconfortável, eu sei, principalmente se você foi ensinado a ser um livro aberto. Mas livros abertos são lidos, descartados e esquecidos. Já os enigmáticos são relidos, revisitados, perseguidos. A reputação é o escudo que você veste no campo de batalha da vida, mas também é a sua espada, porque quando bem forjada, ela te protege e corta por você. Portanto, pare de querer que as pessoas vejam seu interior, mostre o necessário e faça com que o pouco que virem seja inesquecível. A imagem que você projeta não é uma mentira, é uma versão tática de você mesmo, uma identidade construída para abrir portas, desarmar ameaças, atrair aliados e repelir sanguessugas emocionais. Quer saber o segredo? Você pode ser bom, mas nunca transparente demais. Você pode ser acessível, mas nunca disponível demais. Você pode ser verdadeiro, mas só com quem já provou que merece isso. Reputação é construção, e construir exige tempo, renúncia e, acima de tudo, consciência, porque no fim do dia não é sobre como você se sente, é sobre como você se posiciona, e a forma como o mundo responde a você será sempre proporcional à imagem que você autorizou que vissem. Te ensinaram a evitar conflitos, a ser o pacificador, o diplomata, o homem de bem. Disseram que brigas são perda de tempo, que o mundo precisa de mais compreensão, que tudo se resolve com diálogo. Mas me responda com a alma nua. Quantas vezes o diálogo foi apenas o preâmbulo de uma traição? Quantas vezes você estendeu a mão e ela foi mordida? Você já deve ter percebido, ainda que com relutância, que a maioria das guerras não começa com gritos, mas com sorrisos. Não é o inimigo declarado que te derruba, é o colega solícito, o amigo silencioso, a parceira que entende tudo. Maquiavel, com sua lucidez insuportável, nos lembra: a guerra é apenas adiada em benefício de outros. Quem não se prepara para o conflito está se preparando para ser derrotado. Sim, ele está dizendo exatamente isso. A paz é uma armadilha, cuidadosamente armada por quem quer te deixar vulnerável. Enquanto você dorme acreditando que está tudo bem, os outros estão se posicionando, se armando, se aproximando das suas fraquezas. O problema não é a paz em si. O problema é achar que ela é estável, que ela é o normal, o padrão da vida. Mas a verdade é que a vida, em sua essência mais crua, é um conflito constante. Entre você e os outros, entre você e você mesmo. E o homem que não entende isso, que vive tentando ser aceito, amado, compreendido a todo custo, esse homem não está em paz, ele está indefeso. Paz, meu amigo, é um momento de reconhecimento de terreno. É quando você finge que está relaxado, mas já está afiando a lâmina. É quando você sorri, mas seus olhos não piscam. Porque a guerra não é feita só de armas e gritos. Ela está nos silêncios mal interpretados, nos convites sutis, nas conversas em que alguém se coloca como vítima, só para te manipular com culpa. A verdadeira guerra acontece nos bastidores da vida comum, num ambiente de trabalho onde todos fingem jogar no mesmo time, mas todo mundo quer a mesma promoção, num grupo de amigos onde ninguém fala mal de ninguém, exceto quando você vira as costas, num relacionamento onde o tudo bem esconde desprezo e a compreensão vira ferramenta de controle emocional.
Maquiavel sabia: quem não está preparado para a guerra é destruído pela paz, porque na falsa calmaria o guerreiro se enferruja, a vigilância adormece, e quando a próxima onda de caos chega, como sempre chega, você está vulnerável, passivo, lento. E aí, meu amigo, você vira alimento para os fortes. Olhe ao seu redor. Veja os homens que têm presença. Eles não são violentos, eles não são agressivos, mas há algo nos olhos deles que diz: não me provoque. Esse tipo de energia só nasce em quem aceitou o conflito como parte da existência, em quem se prepara em silêncio, em quem treina quando não tem inimigos, em quem fortalece a mente e o corpo quando tudo parece estar bem. A maioria dos homens só busca força depois que a tragédia bate à porta. Só corre atrás de respeito quando já foi humilhado. Só aprende a dizer não depois de ter dito sim 1000 vezes para o próprio esgotamento. Mas o verdadeiro estrategista, o tipo que Maquiavel admiraria, é aquele que se antecipa, que treina na paz como se a guerra fosse amanhã, que observa sem parecer que está observando, que sabe sorrir, mas não se ilude com sorrisos. E não, isso não significa viver paranoico, significa viver consciente, porque o homem que vive achando que o mundo é um lugar seguro é o primeiro a se tornar refém de quem já entendeu que tudo é disputa. Disputa de atenção, disputa de espaço, disputa de valor, disputa de narrativa. Você pode escolher viver como se nada fosse pessoal, mas o mundo continuará funcionando como se tudo fosse. Entenda, a paz que te vendem é anestesia, é o intervalo entre um abuso e o próximo, é a calmaria estratégica de quem espera você baixar a guarda. Mas a paz real, a única que vale alguma coisa, é a paz do homem preparado. É aquela serenidade que só existe em quem já olhou para o caos e não se desesperou, porque a pior guerra não é contra os outros, é contra a própria ilusão de que um dia a vida vai parar de exigir força. Você não precisa estar brigando com todos, mas precisa estar preparado para brigar, se necessário, e quando o inimigo percebe que você não teme o embate, ele desiste antes de começar. A guerra silenciosa está acontecendo agora, no jeito que alguém te olha, no cargo que alguém quer tirar de você, no comentário disfarçado de brincadeira, no "só estou preocupado com você" que carrega julgamento. A questão é: você está ouvindo? Porque Maquiavel te avisou. E agora eu também estou te avisando. Se você acredita que paz é a ausência de conflito, vai ser engolido por quem entende que paz é apenas o terreno onde os lobos dançam em silêncio. Ele é educado, atencioso, cuida, ouve, espera. Não levanta a voz, dá flores, pede desculpas até quando não erra. Ele é o homem que todos dizem que o mundo precisa, mas que o mundo sistematicamente ignora, rejeita, humilha ou esquece. Você o conhece, talvez você seja ele. O homem agradável, o cara legal, o homem que tenta compensar o caos do mundo com sua doçura domesticada. Mas aqui está na verdade que Maquiavel já sabia antes mesmo de você nascer. Os homens são tão simples e tão obedientes às necessidades imediatas que aquele que engana encontrará sempre alguém disposto a ser enganado. Ou seja, a verdade não é suficiente, a bondade não é suficiente, a intenção pura, muito menos. O homem que se apega à ideia de ser bonzinho está sempre esperando algo em troca: reconhecimento, reciprocidade, admiração, aceitação. Mas o mundo não retribui bondade com gratidão, retribui com desprezo silencioso por quem se coloca abaixo. E é por isso que tantos homens agradáveis são também os mais ressentidos. Eles vivem como santos modernos, mas morrem por dentro, sufocados pela ausência de retorno. Você já sentiu isso, não já? A sensação de fazer tudo certo e ainda assim ser preterido, de ser o homem que escuta, mas que nunca é ouvido, de ser aquele que respeita, mas que não é desejado, de ser aquele que espera por alguém que nunca virá. E quanto mais você tenta provar que é bom, mais invisível se torna, porque o mundo não respeita quem se curva para ser aceito, o mundo respeita quem não tem medo de decepcionar. É duro aceitar isso, mas é libertador também. Porque neste momento você entende que o caminho para o respeito não passa pela tentativa de ser o bonzinho da história, mas pelo trabalho constante de se tornar o homem necessário para si mesmo. Ser bom não significa ser fraco,
Mas é exatamente assim que você parece quando a sua bondade nasce da carência. Quando sua generosidade é um pedido disfarçado de atenção. Quando sua gentileza é, na verdade, uma estratégia para evitar o abandono. O homem bom, no sentido mais profundo, não precisa ser querido. Ele precisa ser inteiro. Ele não precisa agradar, ele precisa impor presença. Ele não precisa ser lembrado com ternura. Ele precisa ser lembrado com reverência. E para isso ele precisa aprender a desapontar, a frustrar, a irritar, a ser mal interpretado, sem correr para se explicar. Porque o homem que se explica demais é o homem que tem medo de ser mal visto. E quem tem medo de ser mal visto já está vivendo para o olhar dos outros. A boa masculinidade não é a que tenta consertar os erros dos outros. É a que sabe dizer: eu não sou responsável pela sua fragilidade. Eu não serei seu chão se você insistir em me puxar para baixo. Eu posso te amar, mas não vou me diminuir para caber na sua ideia do que é confortável. Ser bom então exige força, mas não a força bruta, a força de ser incompreendido e ainda assim manter sua postura. De seguir em frente mesmo sendo julgado, de manter o foco mesmo sendo ridicularizado, de falar pouco e fazer muito, e principalmente a força de deixar de lado o homem agradável que vive dentro de você. Esse homem que acredita que amor se conquista com esforço, que respeito se implora, que felicidade vem como recompensa por bom comportamento. Você precisa matá-lo, olhar nos olhos dele e dizer: obrigado por ter tentado, mas agora é comigo. E quem renasce no lugar dele não é um canalha, não é um manipulador, é um homem completo, um homem que sabe a hora de dar e a hora de recuar, que sabe a hora de ser doce e a hora de ser frio, que não teme o julgamento de quem nunca teve coragem de ser autêntico, porque a verdadeira bondade, aquela que Maquiavel respeitaria, é a bondade que vem de um homem perigoso que escolhe não ferir, que poderia dominar, mas prefere observar, que poderia destruir, mas prefere construir, desde que não tentem derrubá-lo. Esse é o novo arquétipo, o fim do homem agradável. E o nascimento do homem que sabe que ser bom nunca foi o suficiente, mas ser inteiro e inegociável, isso sim, é o que muda tudo. Você não é mais o mesmo, não porque mudou, mas porque voltou ao que sempre foi antes do mundo te domesticar. Lá no fundo você sempre soube, sabia que algo estava errado quando te diziam que ser bom bastava enquanto os piores venciam. Sabia que aquela sensação de injustiça silenciosa que crescia a cada decepção não era paranoia, era lucidez. Mas você tentou se ajustar, tentou se moldar, tentou caber nas expectativas de um mundo que exige homens dóceis na superfície e os premia apenas quando eles ousam ser brutalmente conscientes. Talvez agora você esteja lembrando de tudo que ignorou, daquelas vezes em que calou a própria intuição para não parecer duro, das relações onde amou mais do que foi amado, dos ambientes onde foi leal, até ser descartado. Você sobreviveu a tudo isso, mas talvez só agora esteja começando a viver. Porque viver com consciência é isso, é abrir os olhos mesmo que a visão doa, é encarar a natureza humana com ternura e frieza ao mesmo tempo. É parar de desejar um mundo justo e começar a construir o seu próprio código de honra. Você não precisa se tornar um tirano, mas precisa parar de se comportar como um servo. Você não precisa ferir ninguém, mas precisa aprender a proteger sua essência como se fosse um trono. E se algum pensamento ficou martelando durante esse vídeo, que seja este: quantas vezes você traiu a si mesmo só para continuar sendo visto como uma boa pessoa? A verdade é que você estava tentando ser amado, quando o que mais precisava era se respeitar. E aqui estamos, você finalmente diante do espelho. E esse reflexo não é mais o mesmo. É o olhar de quem já entendeu que, neste jogo chamado vida, os príncipes não esperam o trono. Eles o tomam, com estratégia, com inteligência, com presença. Você ouviu verdades que ninguém teve coragem de te dizer. E agora que sabe, o que vai fazer com isso?